Hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Itens 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre lembrando que há exemplares do livro disponibilizados ali na mesa para aqueles que quiserem acompanhar a leitura. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor, e é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual, e é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos. Tendo tudo a fazer, tudo a aprender, não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Ver capítulo 4, número 17. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade, ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tornar senão o que se lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo de pensar. Se assim fosse,
O mais preguiçoso poderia se enriquecer, e o mais ignorante tornar-se sábio de graça, e um e outro se dar o mérito do que não teriam feito. Não, os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedra sob os teus passos. Olha e tirás tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. O Livro dos Médiuns, capítulo 26, números 291 e seguintes. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como anjos de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras: procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Então, meus irmãos, após a leitura do Evangelho, vamos começar o nosso estudo. E conosco, nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, os amigos Fabiano Capanema e Luciano Coimbra. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas que também participam conosco. É com muita alegria e agradecimento a Deus que nos encontramos mais uma vez aqui para poder estudarmos o Evangelho de nosso querido Mestre Jesus. Nós então vamos hoje fazer o nosso estudo do capítulo 25, Buscai e Achareis. E o Luciano vai fazer para nós uma introdução do capítulo. Obrigado, Fabiano. Boa noite, pessoal. Aproveito para saudar também os nossos queridos internautas, né, que sempre nos acompanham, e agradecer à casa pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez estudando. Agradeço também ao Fabiano pela parceria, né, dividir a mesa com a gente. E hoje, Fabiano, nós temos um tema muito bom, porque eu gosto quando os temas são, por si só, assuntos para longas discussões, né? Então, esse ajuda-te e o céu te ajudará, eu consigo entender que é assim, ó, faça a sua parte, que Deus vai completar, né? Não adianta a gente querer que as coisas caiam no nosso colo, porque não vai cair. Então a gente precisa primeiro ter a intenção. Se não conseguir, a intenção já é um ponto de partida. Porque as pessoas que têm alguma limitação para fazer alguma movimentação física, por exemplo, se elas quiserem, elas podem pedir e as coisas vão acontecer. Ou seja, não é porque a pessoa tem alguma limitação que ela não pode fazer acontecer. Ela pode também e deve. Porque o que fez aquela pessoa estar naquela condição é exatamente para que ela aprenda outras formas, outros caminhos, para conseguir trilhar o seu caminho e chegar até o ponto que ela foi predestinada naquela existência carnal momentânea. Isso porque, se a gente for avaliar as nossas vidas, né, as nossas existências, como o texto disse, se não existisse, né, uma pré-existência e uma reexistência,
meio que ficava sem sentido as coisas que a gente aprendia e passava naquela existência momentânea. Teve um sábio que disse uma vez assim: a aranha, para mim, é o inseto mais inteligente que eu conheço, mas a única coisa que a aranha faz é a teia dela. Ou seja, ela não tem experiências para aprender a fazer outras coisas. O que ela aprendeu, o que está ali no seu gene, né, no seu DNA, ela faz com maestria, mas é só aquilo. Para nós, foi dada a oportunidade de aprender e aprender e aprender. E a gente aprende de diversas formas. A gente aprende através das experiências, a gente aprende através da observação e, em alguns momentos, nós somos inclusive colocados à prova. Só esse tema que eu estou falando agora, a gente conseguiria fazer um bate-papo aqui de várias horas. Mas eu quero voltar no ponto central do tema de hoje, que é: se eu faço a minha parte, Deus vai encaminhar o restante para mim. Se eu me encontro numa situação delicada, se eu não consigo encontrar uma saída para o meu problema, a primeira coisa é pedir para que eu encontre a saída que for mais justa para a maioria das pessoas, não para mim. Isso porque, se eu penso só em mim, eu alimento mais o meu ego do que qualquer outra forma de encarar a vida, qualquer outro sentimento que eu possa ter. Olha só, um outro exemplo. Salomão, nas vésperas de assumir o trono, ele se viu numa situação muito apertada, porque era uma imensidão de gente que ele tinha no seu reino. A primeira oração que ele fez foi: meu pai, me dê inteligência, me dê sabedoria. Como que eu vou guiar esse povo desse tamanho se eu não tiver sabedoria? E Deus respondeu para ele assim: você não me pediu riqueza, você não me pediu a morte dos seus inimigos, você me pediu sabedoria para guiar o seu povo, e a sabedoria lhe será dada. Se até então não existiu nenhum rei como você, depois de você não existirá outro. O que ele fez? Ele só pediu. No início do texto tem uma frase que fala assim: qual pai vai dar uma pedra para o filho que pediu pão? Nenhum. É claro que se eu chegar em casa hoje e falar assim, quer ver? Meu pai, eu estou passando por uma situação financeira difícil, me guia a ganhar na loteria, provavelmente não vai acontecer, porque eu pedi muito além do que eu preciso. Agora, se eu faço: meu pai, passo por uma situação financeira, me ajude a encontrar uma oportunidade, um trabalho, para que eu possa honrar os meus compromissos, assim vai ser feito. É claro que não adianta eu pedir o emprego e ficar dentro de casa, né? Eu preciso pedir e agir. A ação, ela vai ser a sua parte. Depois que você pede e que você faz a sua parte, Deus vai ingressar as coisas na sua vida de forma a atender aos seus desejos. Se a gente parar para pensar, se a gente fizer alguma reflexão, a gente não precisa de ir muito longe, não. Se a gente pegar os últimos dias, né, os últimos meses das nossas vidas,
Se a gente tentar lembrar quantas coisas aconteceram que nos surpreenderam, com um pouquinho de paciência a gente vai ver que em algum momento do passado a gente pediu aquilo. Nossa, eu estava esperando isso há muito tempo. Nem sempre chega rápido. E a explicação é simples. Não é o nosso tempo que conta, é o tempo dele. E outra, não adianta ele mandar para a gente o que a gente pediu se a gente não está preparado a receber. É igual aquela história que eles contam de uma tribo muito antiga que estava sofrendo por causa da seca. E tudo que eles tinham, a seca já tinha devastado, todas as criações, a água já estava acabando, e eles estavam no limiar do desespero. E o líder da tribo reuniu todas as pessoas na praça e falou: olha, hoje nós vamos fazer uma oferenda para Deus no alto daquela montanha e pedir chuva, porque só a chuva pode nos salvar. Então, hoje, no pôr do sol, todo mundo, nós vamos reunir aqui, nós vamos caminhar em direção à montanha, fazer uma oferenda para pedir chuva. Do meio daquela turma, ele foi preparado para a chuva, ele foi com capa, ele foi com bota, ele foi todo equipado. E o líder chamou ele lá na frente e falou: você não devia fazer isso, isso é uma afronta para Deus. Aí ele respondeu assim: eu estou indo lá pedir chuva, se eu não estou pronto para receber, eu não devia nem pedir. Todos voltaram e se equiparam contra a chuva, porque é necessário que eu faça a minha parte se eu quiser receber o que eu estou pedindo, né? Não adianta nada a gente pedir bens materiais que não vão fazer diferença na vida da gente. Se eu peço, por exemplo, recursos para saldar um compromisso, uma dívida que por algum motivo tenha me ocorrido, os meios para isso serão me facilitados. Mas se eu peço recursos, por exemplo, aí eu estou querendo comprar um carro novo, também vai ser facilitado, mas vai depender de você. Você vai precisar trabalhar um pouquinho a mais, você vai precisar de economizar um pouco mais, porque condições temos, a gente só precisa fazer, né? Meu querido Fabiano, sinta-se à vontade para complementar. Luciano, enquanto o Luciano foi fazendo os comentários, eu fui grifando algumas partes aqui que a Fátima leu para a gente fazer as complementações. Uma delas que eu gostaria de comentar com vocês: vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem. Então, uma reflexão que a gente pode fazer desse trecho do Evangelho: bens verdadeiros, o que nós estamos pedindo a Deus e desejando no íntimo de nossos corações. Como o Luciano citou o exemplo do rei Salomão, Salomão não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. Mas é interessante a gente observar que nada nos é dado sem que haja o esforço da nossa parte. Assim como Salomão, no caso específico mencionado, ele também não recebeu a sabedoria de Deus de uma maneira pronta e acabada. É uma construção que nós todos vamos fazendo, porque Salomão, naquele contexto bíblico daquela época, provavelmente do Antigo Testamento, ele, anteriormente àquele momento que ele estava vivendo ali na região da Palestina e tudo, ele já vinha em um processo de reencarnações com o desejo íntimo de se tornar sábio. Assim também somos nós. Cada um de nós tem os seus desejos mais íntimos, nós temos as nossas metas e objetivos de vida. A gente precisa calibrar, porque quando fala dos bens verdadeiros, o que a gente está pedindo?
O que nós estamos desejando? Será que são aquelas riquezas, aqueles tesouros que os ladrões não roubam e as traças não corroem? Ou nós estamos desejando, como Salomão, ampliar o nosso entendimento da nossa realidade espiritual, do que é realmente o tesouro que vai permanecer conosco, quer onde estejamos, quer seja onde estejamos, seja reencarnados ou desencarnados, e seguindo a lei de progresso preconizada por Allan Kardec, que nos diz que nós passaremos necessariamente pelo processo de nascer, morrer, nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Então, os verdadeiros bens que nós deveremos buscar para nós é essa convivência amigável, é a fraternidade, é acordar todos os dias pedindo a Deus essa coragem para passar pelas vicissitudes, mas, acima de tudo, agradecendo pela bênção da vida. Acredito que, se nós focarmos as nossas existências atuais na carne, com essas metas mais elevadas, nós pouco a pouco vamos de encontro a momentos mais felizes, que vão trazer mais satisfação para a gente. Do contrário, se eu desejar e entender que o bem verdadeiro é o bem material, a posse é muito efêmera, né? A felicidade da posse das coisas é muito passageira. Então, certamente, a gente vai, pela experiência, eu e Luciano já estamos aí com bastante experiência, né, Luciano? Algumas décadas já, a gente chegou a essa conclusão. Não adianta, gente, é uma busca que, se você estiver tentando entrar numa empreitada de alcançar e nunca conseguir chegar lá, quando você visa somente as coisas materiais. Então, a gente estamos pouco a pouco, nós todos aqui, chegando a essa conclusão, que a gente tem que buscar algo a mais do que só as coisas do mundo. O sentimento, o burilamento, né, o progresso, que aqui na lição fala para a gente, intelectual é fundamental, tal qual Salomão procurou. Mas as aquisições dos sentimentos, o progresso moral, de nós termos a consciência cada vez mais tranquila, de estarmos nos esforçando e trabalhando na seara do Cristo, esse realmente vai ser o que vai nos trazer uma felicidade mais duradoura, que são momentos. Jesus já nos disse que a felicidade não é deste mundo, mas ela começa a ser construída aqui. Então, nós vamos pouco a pouco nos tornar cada vez mais felizes se a gente fazer essa busca. Buscai e achareis. Quer dizer, aqui está no imperativo e também no infinitivo do verbo, falando buscar, esforçar, bater à porta. Tudo demanda da gente ação. Então, nós temos que, primeiro, nas nossas mentes, no nosso desejo mais íntimo, determinar para nós o que nós queremos, mas também temos que partir para a ação. A ação de transformação do homem velho, buscando esse homem novo que quer nascer e quer prevalecer sobre o homem velho. Então, essa descoberta de nós mesmos, esse despertar da consciência, esse pensamento em Cristo de trabalhar por nós mesmos, ou novamente o verbo no infinitivo, trabalhar por nós mesmos pelo Cristo. Então, a gente vai pouco a pouco descobrir que a felicidade é isso. Dentro da lei do trabalho, dentro da lei do progresso, essas ações, essas forças que a gente vem empreendendo na história da humanidade, que nos trouxe ao momento atual que nós nos encontramos, civilizatório, de extremo avanço tecnológico, mas agora a gente precisa avançar na humanidade moralmente. Muitos de nós podemos, às vezes, assistir noticiário. Nossa, essa noite agora eu fiquei bem chocado, com uma professora de 71 anos, que entrou um menino de 13 anos e esfaqueou essa professora. Eu fiquei, assim, abismado. Mas a gente está vivendo num mundo no qual a gente ainda apresenta evolução para tal. Nós não temos condição ainda de viver num mundo de regeneração, num mundo feliz, em esferas superiores, como o próprio Cristo nos disse. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Existem mundos felizes nesse universo afora. Mas a nossa evolução nos permite estarmos aqui. E com a nossa evolução, com esse despertar das nossas consciências, nós podemos, pouco a pouco, no nosso contexto familiar,
do contexto do trabalho, exercer o papel de influenciadores no bem. Então, que a gente possa não desanimar com o contexto da humanidade que nós vemos atualmente. Existe muito mais pessoas boas do que ruins. Os maus, entre aspas, né, os ignorantes que estão ignorando essa necessidade do aperfeiçoamento moral, eles estão nessa fase. Mas a gente vai pouco a pouco, a partir do momento que a gente se esforçar na seara do Cristo, no trabalho no bem, nós vamos exercendo essa influência pelo exemplo, e essas pessoas, o Cristo tem a chave na mão do processo de transição planetário em que este mundo se tornará um mundo de regeneração. E essa chave é a reencarnação. Então, a partir do momento que a gente percebe pessoas muito renitentes no mal, pela misericórdia divina, lhes são oportunizadas novas existências na carne, mas eles reincidem no mal, essas pessoas vão sendo recambiadas, né, quando desencarnarem em espírito, serão recambiados para mundos primitivos. E nós que estamos aqui nos esforçando, com a graça de Deus, teremos a oportunidade de permanecer aqui, neste mundo, porque os pacíficos herdarão a terra, os mansos, os humildes de coração. Então a gente está se esforçando. Foi por isso que a Fátima, na oração dela, falou, né, que nós todos que saímos de casa, viemos até aqui com o objetivo de estudar em grupo. Nós temos um objetivo. Os meus momentos de tristeza, as minhas necessidades na atual existência me movem, me fazem sair da inércia do sofrimento. Então eu busco, eu quero. Então buscar significa isso. Faça a sua parte. Possamos todos nós fazer a nossa parte, porque aí o céu nos ajudará. Quer dizer, ajudará no sentido assim, se eu faço o bem, automaticamente eu adquiro mérito. Então, quando houver necessidade nas minhas orações, eu vou pedir apoio, esclarecimento, boas inspirações. É isso que a gente tem que pedir nas nossas orações. Muito mais agradecer, mas também, no exercício da humildade, nós podemos, a todo momento, pedir também. Então, que a gente não tenha o orgulho, que a gente tenha a humildade de se sentir fragilizado com as dificuldades, de pedir apoio, não só nas nossas orações, mas também aos amigos, que o papel nosso é esse mesmo, nos ajudar mutuamente. Olha como que o fardo que cada um deve carregar pode se tornar mais leve se nós nos ajudarmos, se nós também refletirmos sobre o papel do sofrimento nas nossas existências. O sofrimento, ele tem um relativismo. O sofrimento, igual a gente está falando agora de sair da inércia, ele tem esse condão, né, de fazer assim, opa, eu estou acostumado aqui, uma vidinha de opulência, uma vidinha de facilidades materiais, e estou bem. Mas, de alguma forma, nas nossas vidas, vem alguma coisa para tirar a gente desse estado de inércia, quando o enfoque é apenas material. Então, sempre nas nossas existências vão ocorrer dificuldades. Nós não vivemos num regime de exceção, num mar de rosas. Nenhum de nós. Todos nós temos os nossos problemas. Mas a gente pode superá-los. E essa é a parte boa da vida, né? A satisfação de ter superado os obstáculos. Pouco a pouco a gente vai conseguindo, nos fortalecendo no Evangelho, na prática do bem e nessa transformação do homem novo que quer ser melhor. E o caminho que a gente deverá trilhar, sem dúvida nenhuma, é o caminho que a gente vai aliar as questões intelecto-morais, não só mais as questões da evolução da inteligência. A lei do progresso foi necessária para a gente desenvolver a inteligência. Agora a gente precisa desenvolver a lei do progresso na humanidade terrestre. Não é isso mesmo, Luciano? Isso mesmo, Fabiano. Inclusive, até aproveitando essa questão aí de progresso, todos nós estamos aqui na Terra em busca do progresso. E a gente é colocado em situações que a gente, de certa forma, precisa progredir. Isso porque todas as condições mudam, né? Como o Fabiano disse, quem já tem aí algumas décadas, né, sabe que tudo ao nosso redor muda. As formas da gente conversar com as pessoas, as coisas que a gente tem dentro de casa, né? Se a gente parar para pensar
de algum tempo para cá, as próprias inovações tecnológicas, né? Telefone celular há pouco tempo atrás era um sonho. Hoje a gente vê criança que está com dias, se ela pegar alguma coisa, ela já passa o dedo, parece que já está nela, é uma coisa até inexplicável. E essa condição de evolução é necessária, porque a gente só consegue fazer uma transição, né, de provas e expiações para regeneração se todo mundo que aqui se encontra estiver em condições de frequentar esse novo patamar. Se não, a gente vai ser convidado, né, a ir para um outro lugar até que a gente tenha condições de frequentar um plano, né, um planeta que esteja na regeneração. E para a gente entender melhor essa situação, a gente precisa fazer uma análise do início de tudo, né? Lá da época dos bárbaros até agora. Tanta coisa já mudou, tantos comportamentos deixaram de ser válidos, né? Aceitos. E hoje a gente tem, claro que na maior parte delas regido pela lei dos homens, mas muito pautado na lei divina, né, que a gente não deve atentar, por exemplo, contra a vida de um semelhante. Coisa que no passado não acontecia, porque lá na época dos reis, por exemplo, se um rei tivesse estressado, ele pegava uns 2, 3 ali e soltava na floresta e ia procurar, e se matasse ficava por isso mesmo. Para ele isso era uma diversão, porque ele era o rei, ele podia. Hoje não, hoje não é assim que funciona. Hoje ninguém tira a vida do outro por diversão. Existe aí as leis, né, punitivas, na tentativa de mostrar para a pessoa que se ela faz alguma transgressão, ela vai pagar. E o curioso é que são duas formas, né? A gente paga aqui na terra e paga com a própria vida em outra existência. Porque se eu faço alguma coisa que é prejudicial a mim ou às pessoas que estão ao meu redor, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que dar conta daquilo. E quando eu faço alguma coisa prejudicial, eu não estou falando só de tirar a vida da pessoa, que é o maior, vamos falar assim. São coisas pequenas, né, que têm um impacto negativo. Por exemplo, se eu tenho uma criança sobre a minha tutela, né? Se Deus me confia a guarda de uma criança e eu ignoro, fatalmente lá na frente alguma coisa vai acontecer. E para que eu entenda as dores que eu causei naquela criança, eu posso ser abandonado. Não significa que tudo que a gente faz vai acontecer igual. Não é assim, não é a ferro e fogo. Mas de alguma forma eu tenho que passar por alguma experiência que me mostre que aquilo eu não posso fazer. Se eu fizer, vai doer em alguém. E esse alguém pode ser eu próprio daqui a um tempo, né? E esse período que a gente está agora é o período mais propício para isso. Porque ou eu estou em uma prova ou eu estou em uma expiação. Quem sabe até nos dois, né, Fabiano? Porque o que seria isso? Se eu tenho, por exemplo, a oportunidade quer ver, vamos pensar no exemplo aqui comum. Se eu tenho um vício, ou tive um vício, né? Na encarnação passada eu era alcoólatra, ou eu fumava, alguma coisa do tipo. E eu consegui sair do vício, eu carrego comigo algumas sequelas. Eu posso ter alguma doença, ou eu posso ter aquela vontade incontrolável de voltar. Para saber se realmente eu estou forte, se realmente eu estou convicto que eu não quero mais esse tipo de vida, às vezes eu sou inserido numa família com pessoas que têm o vício que eu tinha, porque é para conviver
e resistir, e mais ainda, ajudar aquela pessoa também a sair do vício. Porque quando eu consigo, eu tenho, não é a receita para sair, mas eu tenho a certeza que com esforço é possível sair, né? É claro que não é fácil. E hoje, se você tem próximo de você uma pessoa que tem problema com vício, com álcool, né, com cigarro, com droga, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que a gente não deve fazer é julgar. Ah, a pessoa é fraca, a pessoa ela não consegue sair. Falar de quem está lá, né? Se eu tive problemas com drogas e consegui sair, Deus seja louvado. Agora eu vou fazer a minha parte para tirar as pessoas que estão próximas a mim. E se você tem uma pessoa próxima a você, tenha certeza que você tem uma parcela para contribuir. Porque a família é a primeira parte do nosso dever fora o nosso. Então eu tenho, como o Fabiano disse, cuidados comigo, coisas que eu tenho que fazer, né? Porque se eu não fizer, ninguém mais fará por mim. Mas eu também tenho deveres. Eu tenho outras pessoas que estão próximas que eu tenho que zelar, que eu tenho que guiar, que eu tenho que ajudar, né? Essa questão de pessoas próximas para ajudar, eu lembro de um filme onde um rapaz, ele sentiu uma vontade enorme de fazer alguma coisa pelos doentes que tinham ali, que ele tinha na vizinhança, e ele não sabia fazer nenhum curativo. Só que ele buscou aprender e se lançou como voluntário e começou a ajudar as pessoas que tinham feridas, que tinham algum problema de saúde, que precisava de cuidados que essas pessoas não tinham. Passado pouco tempo, quando ele já estava bem treinado, que ele já sabia fazer a maior parte dos procedimentos, o país que ele vivia entrou em guerra. E a região que ele morava quase não tinha médicos. A maioria dos profissionais de saúde eram mulheres. E os primeiros que vão para a guerra são os homens. Então, num pelotão de mais de 1000 homens, ele era o único capacitado a cuidar dos ferimentos dos soldados. E, por ironia do destino, no passar dos dias da guerra, e ele ajudou um, ajudou outro, ele acabou sendo ferido. E teve uma pessoa que chegou e falou: olha, quando você estava aprendendo, eu fui um dos voluntários e você cuidou da minha ferida. Hoje eu quero retribuir. E esse soldado, que também não sabia nada e que era naquela ocasião o único disposto a aprender, lá no campo de batalha começou a aprender na única pessoa que tinha lá para cuidar dos outros. Então, sempre nos é dado uma oportunidade de começar. O primeiro passo é sempre muito importante. E mesmo que a gente tenha um ponto ali no meio da trajetória que a gente vá fraquejar, é interessante que a gente busque apoio, né? E é interessante também que a gente seja apoio para alguém. E não precisa ser na base da discussão. Pode ser, não, segura aí que você vai conseguir. Olha, ao invés de você sair, vamos fazer uma outra coisa. O que você acha da gente aproveitar esse final de semana que não tem nada para fazer? Enfim, são coisas que às vezes nos falta. Porque até que a gente percebe que a caridade, ela está muito além da doação material, leva tempo. E aí, quando a gente percebe que o tempo é uma das melhores formas de caridade, a gente vê um monte de porta abrindo. Porque a gente, por exemplo, não necessariamente precisa levar uma doação numa
casa de acolhimento de idoso, numa casa que acolhe crianças abandonadas, órfãs. Uma tarde que a gente vai, que a gente senta, que a gente brinca, que a gente conversa, é um sonho na vida dessas pessoas. E a gente não precisa levar nenhuma bala, né? Se a gente levar boas histórias, já está bom. E o mais interessante de tudo é que quem fica radiante e a gente sai super leve. Quem já teve a oportunidade de fazer, sabe que não existe uma palavra que descreva o sorriso de uma pessoa que se encontra nesses lugares, e inclusive as lágrimas quando a gente fala que vai embora, até as nossas, né? Então, nós estamos aqui com o principal objetivo de evoluir, e essa evolução, no nosso caso, ela se transforma num caminho bem mais leve quando eu faço primeiro para os outros do que para mim. Não adianta eu ler todos os livros de uma biblioteca buscando conhecimento se eu não posso utilizar aquele conhecimento para nada. Então, se eu busco praticar o que eu sei em prol das outras pessoas, aí sim, eu estou andando a passos largos, uma evolução, né? Acho que o nosso tempo já acabou, né, Fabiano? Queria agradecer a todos pela presença, agradeço também à casa pela oportunidade, agradeço meu querido Fabiano também pela oportunidade de dividir aqui a mesa com a gente, e espero que no retorno, né, às nossas casas, que possamos encontrar todos com saúde e que Deus nos guie hoje e sempre. Obrigado, pessoal.